E agora é hora de responder as perguntas do nosso público. Com todas as mudanças que a pandemia do coronavírus nos trouxeram, todas essas mudanças vieram também novas obrigações e novos direitos, desde planos de saúde até direitos trabalhistas. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado Bruno Frias, já vou contando com a sua participação, 98405-2073, e também já avisando que a gente está cumprindo todas as medidas de segurança, aqui estamos bem afastados, né, Bruno? Muito obrigada por ter vindo. Começo te perguntando, lá no começo, em março, quando surgiu tudo isso, muita mudança, muita novidade, o primeiro direito assim, que a gente começou a contestar foi em relação ao plano de saúde, se tinha que cobrir ou não cobrir os exames, que são exames novos também, mas aí foi muito além disso. Mas voltando lá no começo, ainda temos problemas em relação a isso, a cobertura de plano de saúde, deve ou não deve cobrir o plano, os medicamentos também? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. No início foi um pouco pior, apesar da gente ainda ter algumas situações, na qual ainda não está muito bem definido e acaba dependendo sempre da análise de cada juiz. E aí nós temos decisões de vários tipos, de várias formas. Mas especificamente em relação ao plano de saúde, já teve uma regra da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a autarquia federal que regulamenta e que fiscaliza as questões dos planos de saúde. Tá? Ela não cria leis, a gente tem uma lei que fala, a lei 9656, que fala dos planos de saúde, mas aquilo que a lei é omissa, aquilo que gera um pouco de discussão, nós temos uma autarquia federal, entre aspas, como se fosse um órgão que faz parte do governo e que vem regulamentando. Então, no início, ela falou assim, não tem que cobrir. E aí depois ela mudou, não, tem que cobrir. E aí qual está sendo o entendimento que tem sido aplicado pelos planos de saúde? Quando há a suspeita e a indicação médica, o plano cobre. Agora, eu acredito, eu acho que eu estou com os sintomas, quero fazer o exame. Aí o plano não vai cobrir. Tá? Isso que os planos têm utilizado, esse tem sido o posicionamento da ANS e essa tem sido as decisões em relação, decisões judiciais em relação a isso. Em relação ao tratamento, Bruno, também teve essa contestação, é um pouquinho mais tranquilo? Não, em relação ao tratamento, ele é mais tranquilo, o plano de saúde ele deve cobrir, tá? Por quê? O plano de saúde ele tem uma regra geral, e o que ele não cobre tem que estar previsto. E nenhum plano de saúde ia estar assim, não cobrimos o Covid, até porque até março, até fevereiro, nem se falava nisso, pelo menos não aqui no Brasil. Então, o tratamento, internação, isso tudo, os planos são obrigados e têm cumprido. Em relação a trabalhadores, os direitos trabalhistas também, que também, daí depois de um tempo ali, teve o home office no começo, que todo mundo foi pego de susto, depois tivemos que começar a acomodar as coisas. Continua home office, não continua? E aí uma questão que surgiu muito pra gente aqui do Ver Mais, que trabalha muito com família, até entre os nossos colegas de trabalho, as pessoas que têm filhos ou que têm idosos para cuidar em casa, Bruno, e aí não pode trabalhar por questão para não correr esse risco e voltar para casa e contaminar as pessoas. Tem direito a home office? Tem direito a afastamento? Como é que funciona isso? A lei fala em preferencialmente, tá? Então vai muito do bom senso do empregado junto ao seu empregador. Eu, por exemplo, eu faço uma assessoria muito para a empresa, então teve muito esse questionamento no início. Então meu parecer foi sempre, deixa afastado, Ou home office, ou faz a suspensão do contrato de trabalho, ou diminui a hora se for possível. Preferencialmente bota home office. Se não der, vamos antecipar as férias, antecipa os feriados que foi previsto, ou deixa em home office. Mas não há uma obrigatoriedade. Eu recomendo aos meus clientes que sim. Por quê? Por exemplo, se alguém é contaminado, através do trabalho, dentro da empresa, isso pode gerar até mesmo uma obrigação do empregador em fazer as respectivas indenizações, Então a gente vive um momento em que é peculiar, pelo menos acredito que nós e a imensa maioria das pessoas que ainda estão vivas não passaram por algo parecido. Então acho que um bom senso e um pouquinho de sensibilidade se colocar no lugar do outro. Eu acredito, pelo menos posso falar por mim ali, os meus clientes todos têm concedido esse home office. Tá certo.